Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. A Comissão de Valores Mobiliários trouxe em fevereiro de 2023 o novo marco da atividade de assessoria de investimentos com a CVM 178, que completará um ano e em vigor em junho. A regulamentação trouxe a possibilidade do assessor recomendar investimentos, terminou com a exclusividade de plataforma e permitiu um sócio capitalista, entre outras mudanças. E a CVM 179, que aborda a questão de transparência da remuneração da classe, entrará em vigor em novembro deste ano. Para falar sobre o impacto dessa nova regulamentação e como ela está transformando o setor, convidamos Bruno Balista, sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente, XP. Olá, Bruno. Bem-vindo ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. Bruno, a 178 trouxe bastante mudança aí para a classe, coisas que já entraram em vigor, mas é na prática que a gente vê o que realmente muda e o que não mudou, né? De junho para cá. A gente queria que a gente discutisse um pouco o que foi acontecendo com isso. Vamos começar pela regulamentação de poder fazer uma permissão de recomendação, né, de investimentos. Foi uma das coisas mais pedidas pela classe. Isso realmente mudou em alguma coisa aí a atividade? Bom, vamos lá. Muita coisa aconteceu nesses últimos meses, né? O marco regulatório ele era muito esperado por toda a categoria e a gente entende que foi uma coroação, o que a CVM fez, de um trabalho que era feito de forma solitária por muitos anos, né? Então, para a gente foi muito importante porque a CVM coroou um trabalho que a XP vinha fazendo de forma solitária ao longo desse tempo. E a gente entende que todas as notícias que foram dadas ao longo de todo o período de discussão da audiência pública foi muito produtivo. Os participantes do mercado se empenharam nesse processo, toda a discussão junto ao regulador, e a gente ficou muito contente com o resultado do marco, né? Quando a gente fala de recomendação, na prática, a CVM trouxe mais liberdade para o assessor poder se comunicar, para ele poder fazer a oferta de produtos, fazer a distribuição, obviamente sempre alinhado com o perfil de investidor do cliente, mas, acima de tudo, para a gente ela reconheceu a qualidade e o nível de capacitação intelectual desse profissional, que hoje é muito diferente do agente autônomo, o antigo agente autônomo de 10, 15 anos atrás, que fazia operações de bolsa. Então, o perfil do assessor que hoje faz um serviço de asset allocation, de portfólio, de entender com os clientes suas necessidades e fazer a orientação de onde investir, a CVM reconheceu esse processo e trouxe mais liberdade para que ele possa se comunicar com o cliente. Então, quando a gente fala de o que mudou a partir de junho, que foi quando a regulação entrou em vigor, ela trouxe mais tranquilidade para o assessor poder desempenhar o seu trabalho, que antes ele era mais cuidadoso na sua comunicação, no que ele podia mandar para o cliente, como ele ia transmitir a recomendação, ele tinha que fazer isso através da plataforma. Então, acho que agora o assessor ele tem muito mais tranquilidade, né, mais liberdade para poder se comunicar e construir o portfólio junto com o cliente. Ótimo. E em relação à exclusividade de plataforma, que também é um assunto que foi muito pedido, hoje, pelo que eu sei, cada empresa, né, de assessoria pode se vincular a mais de uma plataforma. Uhum. Mas, então, desde junho, o que aconteceu? Isso realmente, de fato, acontece? O mercado mudou? Ou se acha que... O que mudou desde essa possibilidade? O tema da exclusividade ele é curioso porque teve muita agitação ao longo de toda a discussão sobre esse assunto, né? Mas, na prática, a CVM ela acertou em exigir dos escritórios de investimento que querem ser um multivinculado, né, que a gente chama, onde eles se plugam em diferentes plataformas, ela acertou em exigir algumas responsabilidades adicionais. Com mais poderes, você tem mais responsabilidades. Então, quando um escritório ele se vincula a mais de uma plataforma, ele tem que garantir segregação de informação para que uma plataforma não saiba o que está sendo feito com o cliente que é cliente de outra instituição. Você tem registro das ordens, as gravações, você não pode fazer a recomendação do portfólio ou a análise do portfólio junto no mesmo contato. Então,
A CVM ela trouxe algumas especificações importantes para que o escritório multivinculado cumpra. Fora a questão de você indicar um diretor técnico responsável, que responda na física pelas questões do escritório. Então, você trouxe mais governança para dentro da operação. Então, ele tem a necessidade de se profissionalizar mais. Com essas responsabilidades, você também tem um custo de observância maior para se tornar um escritório multivínculo. Então, na nossa opinião, o multivínculo ele vai ser adotado de forma muito incipiente. Ele vai ser difícil você encontrar operações que queiram, de fato, serem multivinculadas por conta dessas questões de observância. Quando você Custo adicional, é isso. Você tem custo adicional, você tem que ter mais cuidado, tem que orientar melhor o seu time. Eventualmente, você vai ter a necessidade de segregação de informação, contratar serviços adicionais de gravação, de ordem, de salvar as informações na nuvem, por aí vai. Então, além desse ponto, quando você tem exclusividade com uma plataforma, exclusividade contratual, que é permitida pela regulação, o escritório ele traz uma segurança para que a plataforma possa financiar o seu crescimento. Então, quando uma operação ela não é exclusiva, existe sempre a dúvida da plataforma de fazer um investimento e saber se esse investimento vai retornar em termos de negócio para a plataforma. Entendi. Então, quando um escritório resolve contratar um profissional, como você sabe se esse profissional que é multivinculado, ele vai trabalhar para uma ou para outra plataforma? Então, tem essa questão. Então, a exclusividade, embora ela não seja mais uma obrigação regulatória, ela ainda existe. E o que a gente vê é que, embora a regulação tenha mudado, os escritórios eles ainda preferem trabalhar de forma exclusiva com uma plataforma. E aí tem toda uma questão também operacional, né, de gestão, de eficiência, de você usar uma única plataforma, de você conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor o sistema operacional. Então, você tem uma questão de custo de observância, de necessidade regulatória, você tem uma questão operacional e você tem uma questão de financiar o seu próprio crescimento. Então, eu acho que esse tema, ele, embora tenha tido muita agitação, na prática, ele não vai ter uma grande transformação, pelo menos nesse primeiro momento, na nossa opinião. E você falou desse diretor responsável, mas todas as assessorias têm que ter esse diretor ou só essas multivinculadas? Não, todo mundo tem que indicar um diretor técnico responsável, que é a pessoa que vai fazer a interlocução com o regulador. Então, a partir do momento que a CVM, a BSM queiram fazer uma auditoria, entrar em contato, checar alguma informação, ela vai sempre se apoiar nessa pessoa indicada. Isso já tem, todo mundo já está. Isso já tem. A comunicação com o regulador está acontecendo. Já aconteceu na época que a regulação entrou em vigor, 1º de junho do ano passado. Todos os escritórios tiveram que fazer a indicação dentro de um período de tempo. Então, isso foi feito e a CVM tem os contatos lá do diretor responsável de cada escritório que existe no Brasil. Tá ótimo. E outra coisa foi a exclusão da exigência de objetivo social exclusivo. Ou seja, só poderia estar trabalhando na assessoria quem fosse realmente assessor de investimento, ou antes agente autônomo. Agora, o que acontece? Quem mais pode estar trabalhando lá e o que isso já mudou aí na vida dessas empresas? Essa foi uma mudança importante. O que aconteceu? Antes, a regulação exigia que todo mundo tivesse a certificação da Ancor para poder estar dentro do CNPJ do escritório, né? Semelhante ao advogado, né? Que o sujeito tem que ter lá a OAB e fazer parte do quadro societário do escritório de advocacia. Quando você quebra essa necessidade da unipessoalidade, né? Você pode contratar os profissionais como seletistas dentro do seu escritório. Então, isso foi muito importante porque os escritórios de investimento ganharam uma proporção e uma maturidade a ponto de terem áreas corporativas dentro do seu negócio. Então, ele tem um time de RH, ele tem um time de CRM, ele tem um time de dados, ele eventualmente vai ter um time de gestão, de performance. E essas pessoas não necessariamente se comunicam com o cliente. Então, elas não têm necessidade de ter a certificação. E antes, a contratação desses profissionais dentro de um escritório de investimento ficava vedado por conta da regulação. A partir de agora, o escritório ele pode contratar essas pessoas dentro do mesmo CNPJ. Então, você dá mais flexibilidade para a gestão do negócio. E a CVM reconhece
que o escritório ele tem uma maturidade maior do que exclusivamente fazer relacionamento com o cliente final. Essa é a atividade fim, é a natureza dele, mas ele também é apoiado por áreas de negócio que fazem sua empresa ser mais madura. Então, quero ter uma área de recursos humanos, quero ter um time de finanças, quero ter um time administrativo que cuida das nossas filiais, etc. Tudo isso agora é possível você contratar dentro do CNPJ do agente autônomo, que antes era vedado. Dá para dizer que isso deu uma ajuda para essas empresas se profissionalizarem mais, de fato, trazerem pessoas especializadas, por exemplo, em RH, em financeiro? Com certeza, porque a partir do momento que você tem mais flexibilidade, você tem uma capacidade de atração de talentos muito maior, não só para profissionais que não se relacionam com o cliente, mas, sobretudo, para profissionais que atendem clientes, né? Bankers, especialistas de produtos, etc., por conta da questão da sociedade capitalista, que a gente vai falar já já. Mas você tem uma capacidade de trazer pessoas que possam desenvolver essas áreas e, ao mesmo tempo, você fortalecer a organização, né? Então, os escritórios de investimento agora eles podem ter uma robustez como qualquer outra organização de qualquer outro setor. E, Bruno, uma dúvida que eu tenho. A gente está vendo cada vez mais as assessorias entrando em outros negócios, né? Sei lá, seguros, capitalização, financial planning, outras coisas assim. Isso foi uma frente que ajudou a trazer esses profissionais ou esses profissionais que atuam nessas áreas são basicamente também assessores? Ótima pergunta. Na prática, o escritório, quando ele desenvolve novas áreas de negócio, ele tem basicamente dois objetivos. Ele quer diversificar a sua fonte de receita. Isso traz mais resiliência para o seu negócio e, principalmente, ele quer atender o cliente de forma completa. Então, ele quer atender de forma 360 graus. Um cliente que tem investimento, ele também tem necessidade de ter previdência, ele também quer fazer um seguro para sua família, ele eventualmente vai comprar um consórcio, ele vai fazer remessa de câmbio e investir no exterior. Então, você tem várias atividades derivadas, complementares à atividade fim de assessoria de investimento, que a partir de agora, com a nova regulação, são permitidas serem exercidas pelo profissional, pelo assessor de investimentos, não mais agente autônomo. Então, isso traz para o escritório uma capacidade dele se tornar um grupo financeiro completo. E é o caminho que a gente vem acompanhando dos grandes escritórios de assessoria. Antes da regulação, você tinha que ter outros profissionais, uma empresa separada, para poder oferecer esse serviço e você fazer a indicação desse serviço para outro profissional. A partir de agora, dentro do próprio escritório, ele pode fazer. Então, com isso, os escritórios eles aumentaram o leque de produtos e serviços para oferecer para os seus clientes. Então, ele centraliza mais a relação. O cliente ele vai consolidando o relacionamento dele com um único profissional, o assessor, e o escritório diversifica suas fontes de receita, o que também fortalece a organização. Então, torna ele mais resiliente para momentos de mercado mais difíceis. Então, quando um produto ou uma determinada linha de negócio sofre com a conjuntura macro, o escritório ele tem outras fontes de receita para ter um balanço melhor do seu resultado. Então, essa é mais uma mudança importante. Que trouxe mais amadurecimento para as organizações. Para ver se eu consigo colocar dessa forma, antes a gente tinha aquele negócio da PJ1 e a PJ2. PJ1 era só assessoria e o resto, como você falou, câmbio, consórcio, seguros, previdência, tinha que ficar com a PJ2. Exatamente. Agora, dá para juntar essas PJs? Isso simplifica, deixa a empresa mais ágil, alguma coisa assim? Isso simplifica muito, porque o escritório não precisa ter mais uma estrutura de outros CNPJ para poder exercer essas atividades. Ela pode fazer tudo num CNPJ só. Então, esse é o primeiro ponto. Isso desde que você não tenha conflito de atividade. Então, você não pode ter dentro do seu mesmo CNPJ atividade de análise, de consultoria ou de gestão patrimonial, que são atividades conflitantes à atividade de assessoria. Todo o resto que é derivado ou complementar à atividade de relacionamento e investimentos, você pode fazer dentro do CNPJ. Então, trouxe muito mais simplicidade para a gestão do escritório, né? Mas quem tem, por exemplo, um family office... Tem que ter um CNPJ separado. CNPJ, e essas precisa ser
operações segregado. diferentes. Isso foi uma coisa que a CVM bateu bastante, né? Balista, Tem que ter separação, tem que ter segregação física, tem que ter segregação de profissionais. Você não pode ter os mesmos profissionais nos mesmos CNPJs. Então, essa exigência ela continua válida e continua sendo um ponto super importante até do ponto de vista do cliente, da relação do cliente se sentir confortável com a separação do que cada atividade faz. Perfeito. E a outra questão, como você já abordou, a flexibilização societária, né? Antes só poderia investir também na empresa quem era assessor de investimento. E agora não é necessário mais ser assessor de investimento para investir numa assessoria de investimento. Vocês da XP começaram esse movimento, inclusive, sendo sócios de assessoria de investimento, né? Assim que isso foi possível. Acho que dá para dizer que esse foi uma possibilidade aí que já está acontecendo. E vocês pretendem continuar a fazer isso? Bom, sim para as duas perguntas, né? A gente iniciou esse processo, eu acho que os escritórios de investimento eles têm uma jornada de muita abundância de crescimento pela frente. A gente tem muita clareza disso e a gente entende que essa tese de investimento ela é muito óbvia para a gente. Vamos lembrar que a XP nasceu como um escritório de investimento, como uma assessoria, a gente se desenvolveu, amadureceu e a gente acha que os empreendedores mais competentes, as empresas com cultura sólida, com proposta de valor, com alto crescimento, elas são capazes de gerar muito dividendo para quem investe nesse negócio. Então, a gente fez 2 aquisições já no modelo de assessoria. A gente acompanhou um processo de escritórios que haviam seguido um caminho de serem DTVMs, corretoras, se transformando novamente no escritório de investimentos, né? Não há necessidade, dado que você tem agora a flexibilidade regulatória, se tornar uma DTVM, e a gente acredita que isso pode continuar acontecendo. A gente acompanha alguns cases lá de fora, que são empresas dedicadas a comprar participação de assessorias e fazê-las crescer. A gente acha que essa tese é natural para a gente, dado que a nossa natureza é de servir o parceiro, então a gente entende que esses cases lá de fora são empresas muito grandes que ajudam os RIAs dos Estados Unidos a se desenvolverem, e a gente adoraria fazer isso aqui no Brasil e ocupar esse espaço. Mas eu não acho que isso vai ser exclusivamente da XP, acho que outras plataformas tendem a fazer o mesmo movimento e a gente acredita que devam ter terceiros que também se envolvam nessa questão. Então, eventualmente um fundo de private equity, eventualmente um cliente do escritório pode se tornar sócio investidor. Então, com isso, o escritório ele ganha uma capacidade de financiar seu crescimento a partir de outros bolsos que não só da plataforma. Então, isso traz uma injeção de capital para o ecossistema, faz com que o escritório tenha uma capacidade maior de crescimento, de atração de profissional, de retenção de talento, de desenvolvimento de novos negócios, de expansão nacional, de expansão internacional. Então, eu acho que essa mudança ela traz uma velocidade de crescimento ainda maior para uma indústria que já cresce a 2 dígitos há muitos anos. Então, a flexibilização para você ter uma sociedade, um investidor estratégico, um sócio capitalista, vai acelerar muito o ritmo de crescimento da indústria independente de forma geral. E isso para a gente é incrível, porque embora a gente tenha começado esse processo sozinho, os próprios escritórios agora eles começam a encontrar os caminhos para financiarem as suas atividades de forma independente. E você comentou aí da questão das assessorias querendo virar corretoras para poder ter sócio capitalista. A XP virou sócia de algumas nesse processo, né? Você falou até que algumas desistiram. Hoje vocês têm sociedade com quantas assessorias? Hoje são 7 assessorias, né? A gente tem a Faros e a Messen se juntaram, então eram 2, Monte Bravo, Blue 3, Nomus, Avel e SVN. Então, na prática, são 6 por conta da fusão da Faros com Messen, se transformando na FAME, que hoje é o maior grupo de assessoria do Brasil. E a gente tem a intenção de seguir esse processo e ter outras participações em escritórios que tenham, como eu falei, né, proposta de valor, empresários competentes, cabeça alinhada, cultura sólida e alto crescimento,
para poder gerar resultado para o investidor. E quando você fala de private equity, né, outras pessoas, né, outras empresas querendo entrar nesse segmento, o que você acha que você consegue agregar diferente de um private equity ou qualquer outro tipo desse sócio? E o que você quer fazer nesse segmento aí como sócio? O que exatamente você está buscando? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque o primeiro ponto é saber que não existe privilégio entre o escritório, que é uma investida da XP, e os que não são, né? Mas onde que a gente pode agregar? O conhecimento do negócio, o que a gente acompanha em termos de maturidade da atividade, o que a gente vê lá fora, e a nossa participação nos conselhos de administração, no aconselhamento das decisões mais importantes dos empresários, é onde a gente mais gera valor, né? Então, essa parte de aconselhamento ela é muito importante para que o empresário ele possa ter uma direção clara, onde a gente debata para onde a indústria está indo, onde ele deve investir, o que ele deve fazer. E isso traz uma segurança maior das tacadas que ele vai dar, dos investimentos que ele vai fazer. Então, a nossa participação ela é de fato estratégica nesse sentido. Diferente de um private equity, um terceiro, que vai fazer um investimento pensando em saída, né? No exit do dinheiro, né? Um fundo de private equity, por exemplo, ele vai investir pensando em daqui 5, 7, 10 anos gerar retorno para o seu cotista. No nosso caso, esse é um capital perpétuo. A gente investe sem ter o interesse de sair daqui a alguns anos. Então, eu quero verdadeiramente que esse parceiro seja bem sucedido no tempo e me gere dividendo. Agora, com mais poderes vem mais responsabilidade. Então, a gente também pega mais pesado na gestão e na governança com esses parceiros, dado que agora eles precisam gerar resultado, né, para o investimento que foi feito. Então, é uma relação muito bacana e a gente tem muito aprendizado, né, dos dois lados, tanto o parceiro como uma investida nossa e a gente como se comportando agora como quase como um private equity, onde a gente tem uma gestão de portfólio de investimentos e a gente precisa ajudá-los a se desenvolverem no tempo, cada um preservando a sua natureza. Tá ótimo, bem esclarecedor isso, Bruno. Obrigada. Vamos falar então da 179, que era para ter acontecido no início do ano, foi postergada aí para início de novembro. A 179 que fala sobre a transparência de remuneração dos assessores, né, de investimento. Primeira dúvida que muita gente que não está no mundo de assessoria, por que isso foi postergado, né? Vocês não estavam prontos ainda, até tecnicamente, tendo o que era necessário para poder botar isso em prática? Por que foi necessário mais tempo? Bom, o tema de transparência ele é debatido já há bastante tempo, né? E muito embora a regulação ela tenha sido publicada e ela ainda não tenha entrado em vigor, a gente veio se preparando ao longo dos últimos anos para atender várias das demandas que já eram discutidas, né? De você dar visibilidade de como ganha dinheiro, como um assessor é remunerado, vários dos produtos, na própria ordem, na própria boleta do produto, o cliente já tem acesso à remuneração que é distribuída nos rebates. Então, isso não é uma novidade na teoria nem na prática para a gente. O que aconteceu quando a CVM regulou a forma como o intermediário tem que dar transparência da sua remuneração, não ficou claro de que maneira as informações qualitativas e quantitativas precisavam ser transmitidas, né? E você precisa ter um padrão para todo o mercado, para toda a indústria, para que o cliente possa compreender e comparar banana com banana. Então, depois que ela entrou em vigor, houve uma discussão do que precisava ser desenvolvido do ponto de vista de tecnologia para dar essa transparência para os clientes. E em todos os debates, a gente não teve um consenso ou uma orientação clara de como fazer. Então, os participantes eles estão discutindo a melhor forma para você ter um padrão para toda a indústria e a CVM postergou por 10 meses a entrada em vigor dessa norma. Então, esse processo está acontecendo, ela entra em vigor dia 1º de novembro e, a partir dessa data, todos os participantes vão ter que dar transparência dos títulos e valores mobiliários. Então, tem uma questão aqui
de como isso vai ser feito para que o cliente compreenda, né, qual é a transparência. Ponto importante sobre isso, a gente entende que a transparência ela é fundamental, ela é super importante, tudo que dá mais segurança para o cliente investir é super saudável. Isso independe se é um distribuidor independente ou não, então todas as corretoras que distribuem títulos e valores imobiliários regulados pela CVM vão ter que dar transparência, mas a gente ainda acredita que tem uma ponta solta, que é uma potencial arbitragem regulatória de produtos que são distribuídos pelos bancos. As emissões bancárias, por exemplo, elas não têm ainda uma exigência regulatória de transmitir qual é a remuneração de quem distribui. Então, a gente adoraria saber, por exemplo, qual é a remuneração de distribuição de um título de capitalização. Então, acho que esse é um segundo passo que não compete à CVM, porque não há um valor mobiliário, mas que a gente adoraria ver a indústria andando nessa direção. Então, ainda tem bastante água para rolar nesse assunto, mas todos os participantes estão se preparando para que no dia 1º de novembro entre em vigor e o cliente tenha transparência e segurança de quanto ele está pagando para consumir esse serviço. E você pode explicar um pouquinho como vocês na XP estão se preparando essa rede toda enorme que vocês têm, né? Também não é uma tarefa fácil para poder isso estar em novembro certinho. Primeiro, a gente tem que ter clareza de como que vai ser feito o processo de transparência, né? A gente já dá transparência de vários produtos, então já existe essa dinâmica com o próprio assessor, ele já sabe onde o cliente pode encontrar essa informação. A forma como a gente é remunerado é pública, está no nosso site. Se procurar no site da XP, você encontra isso. Mas, principalmente, a grande mudança vai ser o relatório trimestral que as empresas vão ter que oferecer para os clientes e o assessor vai ser responsável por levar a explicação para o cliente final. Então, dentro do nosso planejamento, dentro desse período, a gente pretende qualificar e educar o profissional a explicar corretamente para o cliente o que está descrito ali. Para isso, a gente precisa ter clareza de quais vão ser as orientações da CVM, o que está sendo discutido entre os participantes, para poder dar clareza ali do que precisa ser explicado e poder qualificar o assessor a levar essa informação. Tá ótimo. E, Balista, tá o mercado todo muito ansioso aí por novembro, né? Dizendo que vai mudar tudo, inclusive, né? Outra parte da indústria de wealth management, digamos assim, family offices, né? Consultores, né, muito curiosos em saber como que os assessores vão fazer isso e acreditam que quando a transparência for aplicada, que o cliente vai finalmente se questionar um pouco mais sobre esse modelo comissionado. Na verdade, talvez no entendimento da indústria, ninguém entende muito bem que está escolhendo esse modelo ainda e que esse modelo vai ser pelo menos mais posto à prova, não necessariamente mudar, né, o que realmente o cliente vai querer, mas ele vai entender que ele está em um modelo que hoje ele não está. Você acredita isso também, que o cliente vai começar a, pelo menos, entender que tem um modelo, talvez existam outros e que ele vai ter que escolher mesmo o que ele prefere? Acho que sim, acho que a indústria ela tem um processo de amadurecimento nessa direção, né? Mas eu acho que esse processo pode levar um tempo maior do que a expectativa das pessoas ou do que o mercado acredita, né? Basta ver o que aconteceu na indústria americana. Esse marco regulatório que teve publicação no ano passado, ele aconteceu nos Estados Unidos em 1975. E desde então, as empresas lá de fora elas podiam negociar suas comissões com os clientes, fazendo a reversão e cobrando um valor fixo pelo serviço. Mas de lá para cá, desde 75, o modelo do fee-based, né, que disse que é o modelo menos conflitado, ele só foi se equiparar ao modelo comissionado em 2018. Nossa. Então, levaram muitos anos para que isso, de fato, amadurecesse na indústria. Eu não acho que um modelo é melhor que o outro ou que um vai se sobrepor ao outro. Tudo depende do perfil do cliente, depende do portfólio que o cliente consome. Eventualmente, produtos que ele não paga nenhum rebate, não faria sentido você pagar um FII por isso. Então, eu acho que vai existir demanda para os dois modelos, os dois são necessários, os dois têm possibilidade de ter conflito de interesse, então não acho que vai haver sobreposição. E o nosso papel é garantir que o assessor possa oferecer os dois. E a decisão
ser do cliente final. O cliente que tiver conhecimento e quiser se envolver mais e quiser ter mais transparência, eventualmente ele vai escolher um modelo. Então, o assessor ele tem que estar preparado a oferecer os dois. E nós, enquanto plataforma, a gente tem que estar preparado para ter o sistema para que o assessor possa levar as duas soluções para o cliente. Então, não acho que vai haver uma mudança radical no início desse processo. Eu acho que qualquer mudança regulatória ela leva alguns anos para ser absorvida pela indústria. Eu acho que essa questão de pagar pelo serviço vai exigir uma mudança até cultural do investidor, de se aprofundar mais, de ter mais conhecimento. Não acho que seja para todo o perfil, né? E o próprio assessor, o profissional da indústria, ele vai ter que ter a capacidade de saber orientar o cliente para qual modelo, dando clareza de quais são os modelos possíveis. Então, eu acho que, de novo, a transparência ela é fundamental, ela vai ser benéfica tanto para o cliente que opera no modelo de FII fixo, quanto para um cliente que opera no modelo comissionado. Ele eventualmente vai ter mais clareza de quais portfólios fazem mais sentido estar em cada um e ele vai escolher onde ele ficar mais confortável. E o papel do assessor é estar preparado para isso. Acho que essa é a grande mudança que a gente vai ver, não necessariamente de um cliente escolhendo um outro modelo, mas sim do profissional se qualificando a falar dos dois modelos. E vai ser uma discussão rica, né? Talvez tanto para o assessor, e ele pode recomendar um modelo, talvez ou outro, né? Trazer todas as possibilidades agora, já que a gente está numa nova etapa, digamos assim, dessa profissão, com mais transparência. Exato. E principalmente o cliente vai ter mais alternativa. Eu acho que foi muito importante esse processo porque a gente dá para o investidor uma capacidade maior de tomada de decisão, né? E isso também fortalece a indústria independente. Então, lá fora, 95% da riqueza dos americanos é investida através de plataformas independentes. Aqui você ainda tem uma concentração bancária muito grande. Com mais flexibilidade, mais transparência, um modelo mais maduro, faz com que a indústria independente se beneficie desse processo. Então, eu acho que a transparência, quando entrar em vigor a 179, ela também vai nos levar a um processo de crescimento ainda maior. Tá ótimo, Bruno. Olha, muito obrigada, que foi ótima essa discussão. Vou fazer uma última pergunta para você, que você me responde de uma forma rapidinha, em uma frase, só para a gente dar um fechamento aqui e entender como é que você está vendo essas transformações da assessoria. Com todas essas mudanças da profissão, sempre tem pontos positivos, né, e negativos. O que você diria que é hoje a maior vantagem do assessor de investimentos para estar operando nesse mercado de wealth management em transformação? E qual seria a maior desvantagem que esse assessor precisa talvez tomar cuidado para poder estar frente a esse mercado competitivo? Bom, a principal vantagem que eu vejo é a independência. Você ter a capacidade de explorar uma atividade que é personalíssima, que é a sua relação com o seu cliente. Ela não pode ser comparada, porque cada pessoa é única, e a independência de você poder operar conforme a sua filosofia de trabalho com o cliente, ela é uma vantagem que não pode ser copiada, né? Então, você não é obrigado a seguir uma cartilha de uma determinada instituição. Então, acho que o modelo independente, como a gente viu no mundo inteiro, ele é o que vai prevalecer aqui no Brasil. E o maior desafio é o profissional poder acompanhar essa quantidade de mudanças e de transformações e se adequar a cada movimento, né? Então, na grande maioria dos casos, os donos de escritórios de investimento, eles são banqueiros, né? Eles são assessores que se tornaram empresários. Então, existe um processo de profissionalização e amadurecimento dele enquanto empresário para fazer com que a sua empresa tenha longevidade. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente vê num ambiente de constante transformação. Muito bom, Bruno. Muito obrigada, hein? Obrigado, eu que agradeço. Vou agradecer também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!